Capítulo 863. Seu mordomo pode estar pesquisando magia negra. Seu valete está adorando secretamente a morte. Alguém entre seus vizinhos tem poderes sobrenaturais. A rua onde você mora pode ter certos segredos que fazem as pessoas terem sonhos estranhos. Você deve entender alguns dos termos mencionados. Não forneceremos mais explicações. Que a deusa o abençoe. Reticências. Klein olhou para a carta em sua mão enquanto não tinha certeza se deveria rir ou chorar. Depois de alguns segundos, ele não pôde deixar de dar uma risada autodepreciativa. Apenas pelo conteúdo desta carta, estou realmente com muita pena. E os assuntos descritos não parecem ser problemáticos de forma alguma. Enquanto balançava a cabeça com um sorriso, Klein segurou uma carta em uma das mãos e de repente a balançou para o lado. Chamas escarlates surgiram e devoraram o pedaço de papel. Independentemente disso, senhorita Xiu e senhorita Mágica são pessoas bastante gentis. O único problema é que o que mencionaram são coisas que eu já sei. Na verdade, estou mais ciente dos motivos do que elas. Enquanto Klein murmurava, ele encontrou os cogumelos que havia escondido. Havia um total de 4 tipos de cogumelos. Um deles eram 3 produtos secos que podiam reagir com água e peixe. O segundo era uma nova raça com cabeças douradas que emitiam cheiro de farinha. O terceiro era branco com manchas pretas. Estavam inchados e redondos, como se um líquido estivesse fluindo dentro deles enquanto exalavam cheiro de leite. O quarto tinha guelras estranhas percorrendo seus 2 lados, sua superfície estava cheia de escamas densas e macias. Klein olhou para esses cogumelos e tirou uma moeda de ouro. Ele pegou depois de sacudi-la. Após confirmar os resultados, ele tirou a luva comum que usava anteriormente. Com a pele nua, pegou os 3 novos cogumelos para testar vários cenários que Frank Lee não havia mencionado. Eles pareciam normais ao toque e não houve nenhuma alteração nos cogumelos. Klein soltou um suspiro de alívio, não mais com medo de que o nível de perigo que eles possuíam excedesse sua capacidade. Anteriormente, ele temia que esses cogumelos produzissem raízes imediatamente ao entrar em contato com itens de carne e sangue, devorando tudo o que estava em seu caminho para crescer antes de dispersar seus esporos. Talvez seja a luz relativamente forte das lâmpadas de parede a gás, ou pode ser o resultado da sua colheita que faz com que estes cogumelos percam a maior parte das suas características vivas. Eles serão revividos apenas em condições especiais, como estar no estômago de uma criatura viva. Com a intenção de descobrir a verdade, ele fechou todas as cortinas do quarto principal e apagou todas as luminárias de parede. Então, pegou os novos cogumelos com as próprias mãos e determinou que não havia nada de anormal neles, pois não haviam se alimentado de seu corpo. Depois de fazer isso, Klein acendeu as luminárias de parede novamente e estabeleceu um ritual, sacrificando os cogumelos acima da névoa cinza. Sentado no assento do louco, ele não tinha pressa em invocar a fome rastejante. Ele primeiro convocou uma garrafa de metal que continha seu sangue dentro da longa mesa de bronze. Logo depois disso, derramou uma gota de sangue na mesa e empilhou as 3 novas raças de cogumelos sobre ela. Em apenas um segundo, os cogumelos amoleceram repentinamente nas partes onde entraram em contato com o sangue. Eles se contorceram enquanto envolviam o sangue. Tudo o que eles fizeram contato gerou uma densa camada de pelos em forma de agulha. Reticências. Os cantos dos lábios de Klein se contraíram quando viu isso. Ele ajustou diretamente alguns dos poderes do espaço misterioso acima da névoa cinza, suprimindo todos os cogumelos. Então, enviou a gota de sangue de volta para a garrafa de metal e fechou a tampa.
Ele havia compreendido aproximadamente as características dos cogumelos. Sem perder tempo, convocou a fome rastejante da pilha de lixo. Segurando a luva fina de pele humana, Klein colocou-a sobre a mesa e removeu o lacre em volta dos cogumelos. Então, viu a fome rastejante se apoiar com seus 5 dedos antes de se levantar com grande dificuldade. Começou a recuar rapidamente como se estivesse tocando piano. Então você conhece o medo? Klein revelou um sorriso genial. Ele apertou a luva e a presenteou com alguns dos poderes do espaço misterioso acima da névoa cinza. Então, pegou um cogumelo com a outra mão e o aproximou da fome rastejante. A luva de pele humana lutou com todas as suas forças, mas finalmente não conseguiu escapar de seu alcance, pois claramente começou a tremer. Klein parou de mover a mão com o cogumelo e riu. Você ainda vai elogiar aleatoriamente o verdadeiro Criador? A fome rastejante continuou lutando sem responder. Klein pensou por um momento antes de se comprometer. Vou permitir que você elogie uma vez por dia. De dia ou à noite. A luta de fome rastejante enfraqueceu, mas não parou. TSK. Klein continuou negociando com uma expressão imperturbável, 3 vezes por dia. Durante o café da manhã, almoço e jantar. No entanto, você precisará me avisar com antecedência. A fome rastejante lutou 2 vezes antes de se abrir sobre a mesa, imóvel. Após outra rodada de negociações, Klein chegou a um acordo com a fome rastejante. Porém, comer diariamente era instintivo para o item. Não foi possível enfraquecê-lo muito como resultado das negociações. Portanto, ele precisava aguardar o método de selagem fornecido por Azik. No momento, o que Klein poderia fazer era trazer fome rastejante com fome. No entanto, ele precisava preparar uma refeição dentro de 24 horas. Que problemático! Felizmente, após a fome rastejante se fundir com o Senhor, aí o cogumelo, sua característica viva se fortaleceu, caso contrário, não haveria como negociar. Klein comentou melancolicamente. Finalmente, fez uma adivinhação sobre os assuntos recentes e concluiu que não havia muito perigo. Ele também obteve a confirmação de que o suicídio de Quaron foi resultado da influência de um Beyonder. Depois de se ocupar com tudo isso, deixou a névoa cinza e voltou ao mundo real e continuou esperando pela resposta do Sr. Azik. Reticências. Na noite de sábado, Klein, que usava terno formal, chegou à Catedral do Santo Samuel com Richardson em uma carruagem para participar da festa beneficente. Depois de passar pela entrada principal, foi conduzido por um padre a um enorme salão adjacente. Havia um baldaquino com o emblema sagrado representando a deusa da meia-noite colocado dentro. No alto havia alguns lustres de cristal em miniatura pendurados. Na frente dele havia velas finas e longas, bem como tampas redondas de metal viradas para baixo, usadas para armazenar cera. Neste momento, todas elas estavam acesas, iluminando o salão com brilho. Tinha um sentimento bastante sagrado. Klein olhou e viu uma série de assentos bem arrumados e convidados que usavam trajes diferentes do comum. Entre elas, as mulheres usavam principalmente 2 tipos de roupas. Eram vestidos de cores vivas ou escuras, e eram ousados e liberais em suas vestimentas, permitindo ver a pele clara em seus seios ou ombros. O outro tipo usava cores puras e frescas em trajes relativamente conservadores. Até mesmo suas clavículas dificilmente podiam ser vistas. Alguns vestidos até as esconderam. Com base no que Klein sabia, esta era a diferença entre mulheres casadas e solteiras no reino de Luen. Já as viúvas e divorciadas podiam escolher entre os 2 tipos. Porém, as viúvas tendiam a escolher cores mais escuras. Além disso,
Klein também viu colares brilhantes e brincos requintados, além de todos os tipos de acessórios valiosos. Eles eram muito mais impressionantes do que os convidados que compareceram ao baile ou banquete que Matt e ele haviam oferecido. Depois de entrar no salão, Klein cumprimentou os bispos, Matt e outros que conhecia e trocou gentilezas. Nesse momento, ouviu-se um som vindo da porta quando muitos convidados se viraram para olhar para trás, revelando seus sorrisos ao se aproximarem. Quando Klein olhou, seu olhar primeiro iluminou antes de congelar. Na entrada do salão, a mais atraente era uma garota com cabelos loiros brilhantes que caíam suavemente em cascata pelos ombros. Seus lindos olhos eram verdes como esmeraldas. Eles pareciam um mar que escondia um redemoinho dentro de si, fazendo com que qualquer um que olhasse para ela fosse incapaz de desviar o olhar. Suas características faciais eram bonitas e ela tinha uma postura notável. Sua aparência era quase impecável, fazendo com que os homens e mulheres presentes tivessem dificuldade em perceber que tipo de vestido ela usava ou o designer de suas joias. No entanto, Klein olhou para o colar em sua clavícula. Uma pérola brilhante e perfeita estava embutida na fenda entre a interseção de sua clavícula. Suavizou as linhas do pescoço, fazendo-a acentuar uma sensação limpa e hipnotizante. Klein a viu antes e ele a conhecia. Ela não era outra senão a senhorita Justiça do Clube de Tarô. Na época em que ela usava a adivinhação com o espelho mágico, Klein já a tinha visto antes. Imediatamente, Klein desviou o olhar, sem ousar olhar novamente. Esta foi uma reação instintiva dele, pois ele sabia que a senhorita Justiça era uma Beyonder do caminho do espectador. Se ele chamasse a atenção dela, seria muito fácil para ela ler seus verdadeiros pensamentos e segredos com base nas mudanças em suas expressões e linguagem corporal. Mas sua mente acelerada rapidamente o forçou a virar a cabeça para trás enquanto continuava olhando para a senhorita Justiça. Ele descobriu que evitá-la tornaria tudo pior e mais óbvio. Como poderia um cavalheiro que gostava de todos os tipos de mulheres não dar mais algumas olhadas ao encontrar uma mulher tão anormalmente bonita? Ao mesmo tempo, Audrey sentiu a anormalidade de um homem em particular. Suas costeletas são um pouco brancas. Sua aparência e porte não são ruins, fazendo-o parecer profundo. Este é provavelmente o Sr. Duane Dantes, que doou mais de 10.000 libras na tentativa de estabelecer uma fundação de bolsa de estudos para os pobres. Sua reação foi um pouco estranha, como se ele estivesse tentando esconder algo. Para Audrey, o ato de Duane Dantes de desviar o olhar foi na verdade muito normal. Ela havia encontrado muitas situações semelhantes no passado. Alguns homens, de fato, inconscientemente viravam a cabeça depois de vê-la, como se tivessem medo de que ela percebesse, ou que eles fizessem contato visual, expondo seu momento de hipnotização. Portanto, o que era estranho não era que Duane Dantes tivesse desviado o olhar. Em vez disso, ele voltou seu olhar novamente. Além disso, Audrey sentiu que o maior problema era que as emoções do cavalheiro eram mais de choque do que de espanto. Por que ele está chocado? O que ele está tentando esconder? Com suas perguntas, Audrey cumprimentou seus pais, seu irmão e as pessoas que se reuniram com um leve sorriso. Vendo que a senhorita Justiça não prestava mais atenção nele, Klein secretamente soltou um suspiro de alívio quando começou a pensar. Preciso ter cuidado depois e desempenhar bem o papel de Duane Dantes. Não devo deixar um espectador notar nenhum problema. Independentemente de a senhorita Justiça ter notado ou não, eu já pensei na desculpa para minha reação anormal. Senhorita Justiça é de fato uma dama de uma poderosa família aristocrática. Eu me pergunto qual é exatamente o sobrenome dela.
Perguntarei a Matt ou ao Bispo Electra mais tarde. Em meio a seus pensamentos, Klein franziu a testa ligeiramente, tendo uma sensação incômoda de que estava sendo observado. Seguindo sua intuição espiritual, ele olhou para a porta. Do lado de fora da porta, nas sombras, havia uma Golden Retriever sentada em silêncio.